Olá, você, tudo bem? Esse é o Tertulianos, diálogos que movem o Brasil. Lembrando sempre que essa é uma iniciativa minha, Ricardo Carneiro, do advogado Leonardo Gandara e do promotor de justiça, Dr. Lélio Calhau. Podem perceber que estou sozinho hoje na bancada, em razão de compromissos aí dos nossos sponsors aí do podcast. Acho que de vez em quando é bom lembrar a origem do nome Tertulianos. Nosso convidado não me fez a pergunta ainda, mas certamente ficou curioso. Na verdade, foi uma interpretação livre da palavra, que vem do espanhol, que sempre foi muito cultuada em Portugal, de tertúlia. Tertúlia seria o equivalente a um bate-papo, um chat, né? Normalmente um bate-papo intelectual, pessoas que reúnem à mesa para um debate, um diálogo sobre filosofia, artes, ciências de modo geral. Então, houve um personagem no início do cristianismo chamado Tertuliano, mas não tem nada a ver com ele. A ideia de que tertulianos seriam aqueles que praticam, participam de uma tertúlia. E é neste propósito que hoje recebo um grande amigo. Temos grandes afinidades na vida, a começar pela nossa amizade. Tem outros dissensos políticos, né? Mas eu respeito as posições políticas dos meus amigos. E, sobretudo, porque o Charles Parreira, né, que está aqui. Charles, queria muito te agradecer a presença. Sei que você largou compromissos pessoais e profissionais hoje na parte da manhã para estar aqui entre nós. E o Charles é uma das pessoas que nos últimos 3 anos, basicamente, passei a admirar profundamente do ponto de vista profissional. Charles é Charles Parreiras, Pierre Parreiras, acertei, Charles? Acertou. É sociólogo, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também obteve o título de mestre em sociologia, não é isso? Uhum. E o Charles hoje é sócio e coordenador. Para mim, é uma das principais, se não uma das melhores empresas de consultoria de engenharia ambiental, tecnologia, estudos ambientais que eu conheço no Brasil, que é a Amplo. Não é que vocês estão chamando hoje, não tem mais engenharia, né? Amplo Consultoria, Amplo Consultoria, né? Vale a pena visitar o site, vale a pena conhecer o trabalho dessa empresa. O Charles é o sócio na área de socioeconomia, coordena e lidera um time aí de 33, 34 pessoas, né? E estão contratando, hein? Fica a dica aí. Charles, queria realmente reforçar aí a minha admiração pelo seu trabalho, né? Tive a oportunidade de acompanhar o Charles em audiências públicas, já participou de outros eventos do escritório. E, Charles, a gente tem feito um esforço muito grande de quebrar essa ideia pelo engajamento profissional de cada um, de que o podcast seria de meio ambiente e coisas afins, né? A gente falava antes da gente começar, os convidados que por aqui passaram, né? Então, pessoas que foram secretário de Estado, presidentes da FEAM, filósofos, demógrafos, enfim, a ideia é discutir filosofia, coisas da contemporaneidade, e a ideia, não só pela nossa amizade, mas surgiu desde logo ao perceber que hoje talvez uma das vertentes mais relevantes no tal licenciamento ambiental, e sobre o tema temos falado reiteradamente aqui, é a parte social, socioeconômica, cultural. Me fala um pouquinho, na sua visão, quer dizer, qual é a dimensão da socioeconomia em estudos ambientais? De fato, têm sido feitos diagnósticos adequados, abrangentes, com todas as dificuldades que o tema comporta. Uma delas é o acesso às comunidades, né? Eu sei que muitos conflitos têm sido entabulados em torno dessa ideia de
de falar a língua que comunidades tradicionais, etnias, né, comunidades que a Convenção 169 chama de tribais, enfim, comunidades quilombolas. Na sua visão, como é que tem sido a qualidade, o conteúdo dos estudos de socioeconomia nos estudos de impacto ambiental? Bom, primeiro, bom dia, Ricardo. Bom dia. Agradecer muito as palavras iniciais. Essa amizade aqui a gente, de fato, tem construído. A minha admiração é até anterior, porque a participação em licenciamento ambiental, estudos, ela vai aí para mais de 20 anos e a gente já acompanha, né, a sua presença. Bacana. E em diversos licenciamentos aí, você esteve presente, né? Sim, como consultor da AMP, muito orgulho. E até antes disso eu já presenciei isso. Você foi Golder também? Não, eu fui Limiar. Limiar. E Virgínia. Muito, Flávia. Isso, e muitas... Flávia Goulart. E muitos licenciamentos de hidrelétrica, e sei que você participou, né? Tempo da Eletrorível, exatamente. Então, teve muita experiência de audiência pública anterior. Isso eu não sabia, bacana. E me lembro perfeitamente da sua presença em audiência pública, e não essas mais recentes que nós tivemos, não apenas essas recentes. Então, é muito bom estar aqui e agradeço aí o introdutório que você fez. Mas a sua pergunta é interessante porque ela é extensa, né? Porque o estudo ambiental ele vem passando por transformações. E elas não dizem respeito apenas às questões atinentes à área de socioeconomia. Então, a gente tem o desafio que você coloca na pergunta ao final, as tratativas com as comunidades tradicionais, com os povos originários indígenas, e que é um capítulo à parte, especialmente nos últimos anos, com a formação de uma ideia, né, mais consolidada sobre uma nova forma de tratar e conviver com essas populações durante um processo de licenciamento. Mas, de fato, os estudos ambientais nesta área, ele tem se consolidado, porque há um conjunto muito expressivo de informações que podem nos facilitar o conhecimento sobre as áreas de abrangência que precisamos conhecer. Então, hoje os estudos podem lançar mão de uma gama muito grande de informações, tanto do IBGE e outros, né, institutos que fazem levantamento de dados, favorecem muito um conhecimento bastante antecipado sobre as realidades locais em que se inserem novos empreendimentos. E nós estamos falando de estudos ambientais, nós estamos falando de grandes empreendimentos, porque se não fosse assim, não estaríamos fazendo um estudo tão consolidado e cheio de informações. Mas, e de outro lado, a gente tem cada vez mais mecanismos, né, de conhecimento e de levantamento de dados primários que coincidem com uma complementação de informações sobre os dados que nós precisamos conhecer. Por exemplo, metodologias de campo? Sem dúvida, cada vez mais a gente tem o acesso à informação, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, né? Ele nos permite também ter levantamentos primários cada vez mais ágeis, mais próximos da população que a gente precisa levantar. Isso nos traz mais segurança para passar um retrato daquilo que a gente precisa conhecer. Mas isso do ponto de vista metodológico, eu sempre ouvi falar de um diagnóstico social, breve, participativo, emancipador. Depois você fala um pouquinho sobre isso, que eu nunca tive capacidade de compreender. Mas são metodologias, né? São ferramentais para um levantamento breve de informações que permitem um conhecimento mais adequado, porque os levantamentos de dados secundários, em geral, eles nos dão uma informação mais generalista sobre determinadas comunidades. E esses levantamentos mais direcionados à população nos permitem chegar com mais intensidade e rapidez ao conhecimento sobre esse cenário que a gente precisa conhecer e fazer o diagnóstico para, posteriormente, fazer uma análise entre esse diagnóstico e a presença de um novo empreendimento. Sua equipe tem antropólogos? A gente tem antropólogos. No presente estudo, até você falou, né, de contratação, a gente está ampliando exatamente no sentido de trabalhos que vamos fazer com comunidades tradicionais lá no Pará, e esse perfil é um perfil cada vez mais requerido, né? Eu sou sociólogo, dentro da área de formação em ciências sociais, pelo menos na UFMG você tem 3 linhas de formação: a sociologia, ciência política e a antropologia.
Mas são graduações distintas. Na mesma graduação se dá ênfase nessas áreas, né? Nessas áreas de conhecimento específicas. E a antropologia é exatamente... Mas dentro do curso... Mas, o antigo vestibular era para quê? De ciências sociais. Entendi, e a ênfase nessas 3 áreas. Entendi. Então, e essa formação é cada vez mais incentivada e requerida, justamente porque os projetos chegam cada vez mais próximos a essas comunidades que têm esses perfis e também uma coisa que é muito importante, né? As comunidades estão cada vez mais conhecedoras e cientes do seu papel, da sua cultura, e o tratamento tem que ser mais adequado para esse contexto. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é um preâmbulo sobre... Respondeu. Me chama muita atenção... É verdade, quer dizer, empreendedor precisa saber lidar com comunidade. Empreendedor que percebe a comunidade como um problema, um obstáculo, um engajamento necessariamente conflitante. Quer dizer, na verdade, se você não souber entabular um debate inclusivo, consciente, informado, seu empreendimento cai pelas tabelas. Não só pelo relacionamento que terá que haver, é permanente, né? E tanto melhor que seja um relacionamento de promoção social, de inclusão, do que, peraí, aqui tem um muro, aqui dentro você não entra. Mas a gente percebe essas dificuldades, né? O Brasil é um país que ainda vive um abismo social monumental. Mas o que me chama muita atenção, e eu não sei se eu acredito isso às comunidades em si ou a pessoas que lidam, talvez no meio universitário. Lembrando que aqui é um debate amplo, agora amplo a sua empresa, né? Mas é um debate aberto e aqui não é academia, mas ainda me dou o direito de tocar em pontos que às vezes são desconfortáveis, e você se esquive deles se precisar. Mas no meio universitário tem muitas pessoas que desenvolvem a sua própria percepção do mundo. Eu não gosto mais da palavra ideologia, mas, de alguma forma, tentando liderar, mobilizar comunidades, né? Então, eu não sei se, às vezes, as comunidades são conscientes e habilitadas a defender os seus interesses, ou se elas são, às vezes, vítimas e manietadas por alguns segmentos. Mas me espanta muito, eu não sei, talvez esteja sendo contraditório, porque, quer dizer, empreendedor tem que saber lidar com a comunidade. Por outro lado, eu acho que eu estou caindo também na mesma armadilha de perceber a comunidade como alguém que sempre quer tirar alguma coisa, que sempre quer, de alguma forma, se beneficiar, né, e usando como moeda o confronto, o uso de recursos de mídia. Então, como é que faz essa integração? Porque a percepção que eu tenho nas audiências públicas, e algumas já participamos juntos, inclusive, nessa polêmica que você vai falar um pouco para a gente sobre CLPI, Consulta Livre Prévia Informada. Enfim, isso parece um muro agora intransponível. Todos os empreendimentos estão sendo questionados, seja judicialmente, seja por recomendação do Ministério Público Federal. Quando envolve algum tipo de comunidade, as comunidades tendem a ser destacadas como tradicionais, de alguma forma, pelos modos de vida, de reprodução dos seus aspectos sociais, econômicos. Como é que supera esse impasse? Ele é superável? E você acha que esse impasse também é causado por estudos ruins? Por abordagens ruins? Eu não conheço, Charles, você falou agora uma época da sua vida, com uma consultoria que eu também tenho um carinho muito especial, sobre PCHs. O discurso que eu sempre ouvi é que empreendedor estava ameaçando famílias, do tipo, eu já ouvi isso, eu duvido, se bem que eu já não duvido mais nada na raça humana, o ser humano é capaz de qualquer coisa, mas o discurso sempre se fala o seguinte: chegaram me ameaçando, chegaram dizendo, você é um velho, você está doente, você vai morrer, vamos negociar.
Você acha que isso acontece, Charles? Como é que eu supero essa guerra? Eu vejo assim, você colocou 2 ou 3 ou várias questões aí na sua pergunta, né? Uhum. Se a gente for separar a questão da entrada nos territórios por um estudo ambiental que é precedido pela ideia de implantação de um empreendimento, é óbvio que isso deve ser feito da forma mais cuidadosa possível. Nem sempre isso acontece. E a FUNAI e aí eu não estou falando o INCRA conseguem fazer esse... E aí eu não estou falando especificamente de comunidades tradicionais. Mas qualquer comunidade. Qualquer comunidade. De entorno. De qualquer comunidade de entorno. Por outro lado, a gente está há mais de 20 anos nessa lida, a gente percebe uma preparação das empresas para fazer esse contato inicial, o que não havia de fato anteriormente. Então, determinados posicionamentos, né, de pessoas dentro de uma comunidade podem vir de uma mobilização exterior de outra organização, obviamente, assim, e trazendo uma capacidade de discurso que não havia, ou um conhecimento, ou uma ideia sobre que não era própria da comunidade. O que não há nenhum problema, porque as comunidades não são estanques, então a gente tem que admitir que isso pode acontecer e nenhum problema, nós temos que lidar com isso, tanto como consultor e as empresas que estão com a ideia de fazer um licenciamento também. Mas o que eu percebo ao longo dos anos que muitas das empresas vêm se preparando melhor para isso, inclusive com setores específicos de engajamento e de lead, tanto institucional quanto lead comunitária. E isso traz uma abertura, porque muitas vezes o próprio linguajar, a própria forma de abordar, ela pode parecer ofensiva. Então, isso é um processo que vem ganhando corpo, vem ganhando um profissionalismo por lado de empresas que minimizam esses efeitos. Não posso dizer de situações específicas que pessoas se sentiram dessa forma ou, de fato, isso ocorreu. Isso é uma coisa que nós não podemos adentrar. Se a gente não estava lá para ver. Exatamente. De outro lado, eu vejo a questão mais específica relacionada ao tema de consulta livre prévia informada como um divisor, talvez, temático, especialmente nos últimos anos, porque ela ganha um contorno e que a gente tem que dar um olhar retrospectivo para entender um pouco melhor. Porque muitas vezes as pessoas falam em consulta livre prévia informada ou consulta livre prévia de boa-fé e informada, né? Esse conceito não existe na convenção, né? Ele não está escrito não tem um artigo, nem um capítulo. De CLPI. Não, isso não existe. Então, isso já é uma interpretação. E como você falou, a interpretação ela vai sendo realizada por pessoas, sejam elas mais engajadas em determinados setores ou estudiosos, e isso vai se constituindo como uma construção. Inclusive, e aí você faz um olhar retrospectivo dentro da própria convenção, ela tem um introdutório que é muito interessante. Eu acho que todo mundo que vai se deparar com essa questão deveria fazer essa leitura. Vão direto lá para o tal do artigo 6. Exato. E nem fazem conta que esse artigo 6 está amarrado também com o artigo 15 e 14, que tem relação com ele, que deveria ser lido assim também. Mas qual que é a importância disso? É que a convenção ela não surge do nada. Ela surge como um processo de construção. Você está falando da 169 da 169. Ela surge como uma construção. E, especialmente pós-guerra, nós conversamos um pouco aqui sobre Segunda Guerra, mas o pós-guerra é uma construção de outros valores, inclusive valores sociais e de direitos humanos. E havia uma convenção anterior, e que é citada nela, que é a 107, em que a visão sobre povos tradicionais, e aqui vale um parênteses, né? Povos tradicionais, a gente está fazendo uma tradução dos tribais, são aqueles o processo de colonização, e os povos originários, que são os indígenas, no tratamento que damos aqui. Esta visão foi sendo construída como uma necessidade de transformar o olhar sobre essas comunidades, tanto as tradicionais quanto as originárias, que deveriam ter sido e devem ser tratadas enquanto tais, do ponto de vista da sua construção histórica, da sua construção cultural, das suas construções econômicas, do seu modo de vida, de ser e permanecer no espaço.
esta transformação foi se constituindo ao longo de décadas. E a proposição da OIT 169 é trazer isso como uma nova necessidade para se interpor à antiga. E qual que é esta grande diferença? Essa grande diferença está numa ideia de que, quando se tratava dessas comunidades tradicionais ou povos originários, eram tratados como atrasados, como uma cultura inferior, com valores sobre economia e estar no ambiente que deveria ser transformados, no Brasil, inclusive. E o que acontecia em função dessa visão? Era uma integração desses povos e da comunidade originária à cultura nacional, ou seja, desvalorização dessas pessoas, do seu modo de vida e da sua cultura. Esta transformação é importante da gente trazer. Esse é um ponto que eu acho que esta leitura é preciso ter sempre em conta. Aí, quando a gente entra especificamente na questão da convenção e o tratamento que se dá a partir do artigo 6º, ele tem algumas especificidades. Ele é genérico, como eu falei, acho que todas essas convenções internacionais elas precisam ter um cunho mais geral, né, mais generalista, porque os países que se engajam eles têm diferentes tempos, entendimentos e estruturas jurídicas e tal para fazer frente a essas temáticas. Alguns mais engajados ou desenvolvidos na temática e outros menos. Então, em geral, uma coisa mais fluida. E aí ela fala lá que quando houver medidas de governos, mas vamos entender de governo, Estado, governo, né? Tanto administrativas quanto legislativas, que afetem essas populações, afetem diretamente, deve-se fazer a consulta. Só aí quando você faz essa leitura, e voltando à sua pergunta, quer dizer, você ampliaria de tal maneira a tal da consulta livre, prévia informada, ou qualquer conceituação que se faça, porque a partir disso, para outras esferas para além da ambiental. Mas nós vamos nos ater à ambiental, mas se quisermos abrir esse parênteses, em outros momentos, pensar em qualquer medida legislativa que vá alterar, ela vai precisar de uma consulta, alterar a condição de vida, o território, tem que haver essa consulta. Então, ela não se restringe à discussão ambiental. Mas, trazendo para a área ambiental, isso já tem, né, posicionamentos, né, do STF de que o fato do Brasil ter se engajado e ser signatário, ela por si só, ela deve ser executada. Então, né, ela tem um caráter de que o Brasil, como aderente, né, à convenção, ela precisa ser tomada como um tema que vai ser seguido. E tem os decretos, né, tinha um decreto de 2004 ou 2005, e depois um de 19, que... acho que é ratificação exatamente. da convenção, né? Ela praticamente reapresenta sem nenhum detalhamento. Ela acho que ela está no anexo, inclusive. Exatamente, é um dos anexos, dentre outras. E para mim, aí é que está o grande desafio. Então, se admite a necessidade de um novo olhar, e isso não se pode questionar, sobre as comunidades, e o próprio desenvolvimento da sociedade brasileira, que culmina, né, lá, se a gente tiver a Constituição Federal, ela já traz muito desse desenvolvimento sobre uma ideia nova sobre direitos humanos. Você tem um capítulo sobre os indígenas, você tem um item específico sobre comunidade tradicional quilombola, também referido dentro da Constituição. Tem dentro da Constituição e tem no ato das posições transitórias, exatamente, né? Que é 68. Reconhece o domínio territorial, exatamente. Então, a gente começa a perceber o seguinte: no caso brasileiro, a convenção ela não está solta. Nós já temos alguns mecanismos que são aderentes a uma ideia dessa evolução temática e da forma de tratamento às populações tradicionais indígenas. Mas isso, ao mesmo tempo, também nos traz desafios, e especificamente relacionados à questão da consulta livre, é que não existe um formato claro, não existe um procedimento. Quem faz. E aí que nós começamos a ter essa parede que parece se estabelecer entre quando e como isso vai acontecer.
eu faria até uma observação que é isso. Ao mesmo tempo que a gente tem um arcabouço bastante consolidado de informações sobre como vai se desenvolver dentro do estudo ambiental aqueles outros trabalhos de levantamento de informação sobre comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, porque quando a gente trata da Portaria Interministerial de 60, e que também tem um rebatimento muito parecido na nova lei. Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Mudou, talvez ela seja mais abrangente, mas reduziu a área, né, do buffer. Sim. Mas quando... e também o conceito que está em questionamento do Supremo Tribunal Federal, aliás, o julgamento é agora no dia 12, né? Exatamente. Quanto à distrição do papel da tal autoridade envolvida. Aliás, é péssimo esse nome, autoridade envolvida num país que está todo mundo envolvido com tudo. Por exemplo, relativamente a comunidades quilombolas, vincular a participação das autoridades, dos órgãos intervenientes, né, às comunidades que sejam tituladas, que está gerando uma repercussão muito grande, né? Porque titulação das comunidades no Brasil é 20 anos, 30 anos. Né? E não só as comunidades tradicionais quilombolas, os próprios povos originários indígenas têm extrema dificuldade de estabelecimento dos seus territórios, de demarcação, né? Mas o que eu chamava atenção neste ponto é que, se de um lado a gente tem um procedimento que já é reconhecido, por quê? Vamos falar... tomando lá aquilo que a gente tem maior experiência, porque a lei geral ainda está num processo de discussão, e como você bem falou, o STF ainda vai se posicionar em relação a alguns temas, mas ali está muito claro que, sendo um licenciamento federal, porque a portaria ela se dirige, né, aos órgãos federais, o termo de referência do IBAMA tem lá os itens, né, os artigos 5, 6 e 7, que falam no momento que esses órgãos, os intervenientes, deveriam se posicionar frente àquele termo de referência, tendo em vista a existência ou não de uma ideia de impacto. E já havia-se muito claramente estabelecido qual mecanismo deveria ser, que são os estudos de componente, tanto o indígena quanto o quilombola. Ou seja, do ponto de vista do licenciamento ambiental e da ideia de um nexo causal entre a existência de um empreendimento e seus efeitos e rebatimentos em territórios, isso está estabelecido com clareza. Quando você faz esse mesmo olhar, isso tanto há 10 anos atrás quanto na lei geral atual, mas quando você faz essa mesma leitura em relação à consulta livre prévia informada, ela não estava lá estabelecida e continua não estando agora na nova lei. E o que eu quero dizer com isso é que se reforça uma dificuldade na medida em que, como você bem falou, as comunidades cada vez mais estão preparadas para fazer essas discussões. No seguinte sentido, que muitas delas, inclusive, emitem, né, documentos próprios sobre como deve acontecer o processo de consulta. A inexistência, e aí eu não vou falar que nenhum estado brasileiro, por exemplo, em nível federal, a gente sabe que não, mas a gente tem o caso específico, não sei se você sabe, lá do Maranhão, né? Não. O Maranhão tem 2 normas, me parece, são portarias, uma de 19, acho que uma de 24, que estabelece a procedimento como procedimento, quando deve ocorrer. E lá se estabelece, embora se estabeleça, e com a participação da SEMA, muitos casos de problema de não realização da consulta também ocorre no estado. A gente tem um exemplo lá de Alcântara, não sei se você se recorda. Tem comunidade quilombola no entorno. Exatamente, e o questionamento foi exatamente nesse sentido, porque não houve a consulta, né, à comunidade naquele processo de expansão da área. É interessante. Minas Gerais tentou fazer isso em 2024, me parece. Exatamente. Aí, por conta dessa questão titulada ou não, o Supremo entendeu que colidia com a jurisprudência mais recente e suspendeu o efeito do decreto. Depois o governador Zema revogou. Uhum. Né? E hoje está essa indefinição, né? Quem vai organizar a consulta no Estado, se é a CEDESE mesmo, ou se é o INCRA, é um debate interminável.
Agora, eu estava lembrando aqui, eu falei dessa questão de se a comunidade precisa realmente ser titulada, e eu lembrei do tal do RTID, não é assim que se fala? É Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, será? Quer dizer, deveria ser a publicação do relatório, né? Acho que tem um ato de validação do relatório. Ele é uma das etapas, né? Ele talvez seja... mas remeter isso à efetiva titulação coletiva para o indivíduo, não indivíduo, né? É imaginar que as coisas no Brasil funcionam, infelizmente não. Aliás, uma coisa que eu tenho falado muito e que me choca, me foi dita num webinar com o Langoni, que hoje se tornou um grande amigo, aliás, é um profundo conhecedor ou dos precedentes, dos pareceres da AGU e das dificuldades na máquina pública federal relativa a esses temas, que existiriam hoje no INCRA pendentes de avaliação, ECQ, o PBAQ, né, o Estudo de Componente Quilombola, o Plano Básico Ambiental Quilombola, em torno de 1.000 processos vinculados a licenciamento ambiental, não as tarefas tradicionais que o INCRA se ocupa, reforma agrária e tudo mais. Então é um número assustador, né? E considerando que a Lei Geral do Licenciamento estabeleceu um prazo de 90 dias, prorrogável, mas é quase que legislar sob uma fantasia, que não é realizável. Né? Mas me incomoda muito nesse tema a questão política. Né? E existe sempre uma tendência em se imaginar, e não deveria ser assim, que as questões socioambientais são temas de esquerda, apropriados pela esquerda marxista, ou seja, a tal direita, e curioso, né? A gente já deveria ter superado esse debate que vem ainda nos tempos não vou falar Revolução Militar, mas enfim, do regime militar. Porque senão vai ter que entrar nessa história que é complexa, né? Mas, curiosamente, os tempos da atualidade, a confrontação bilateral, né, ressurgiu com uma força enorme, né? Nos Estados Unidos, essa ideia são comunistas, né? Os democratas são comunistas, isso está mais forte do que nunca. Então tem essa tendência que associa com uma outra percepção que tenho, é que as sociedades ocidentais ainda carregam uma espécie de culpa atávica pelo que infligiram as comunidades, as populações, você chamou... populações tradicionais, originárias ou tradicionais. Aliás, você podia até me falar a diferença entre uma e outra. Então, assim, acho que é aquela coisa, os australianos têm uma culpa pelo que fizeram aos aborígenes. O europeu, de certa forma, não gosta, mas ele não quer debater, ou porque ele infligiu sofrimento às populações indígenas da América Latina. O brasileiro tem, acho que esse débito, não sei se é só uma questão meramente intelectual e acadêmica, mas existe essa coisa de nós fizemos alguma coisa indevida à população negra vinda da África. E aí isso politiza o tema, e quando a política entra pela porta, a razão sai pela janela, né? Então eu temo que muitos desses conflitos que eu tentei te forçar a abordar, mais do que uma mera expressão de uma conscientização das comunidades ou de uma participação informada, seja fruto de mobilização política partidária. Normalmente essas comunidades acabam tendo líderes que viram políticos, viram vereadores, candidatos a deputados. Eu tenho medo que essa coisa tenha essa inspiração. Você vai dizer que sim, né? Tem em muitos casos, né? Mas não deveria ser esse o propósito de toda essa parafernália de estudos, de consultas. Eu sou um dos que caíram na armadilha que você criticou aqui agora. Eu só vou nos artigos da convenção ver o que é o impacto direto. Aí, não, isso não é direto, é indireto. Mas tem uma composição de pensamento, de estrutura de narrativa que leva a esses dispositivos. Mas você não acha que esse tema é muito politizado, esquerda, direita? Eu vou
Duas observações. A sociologia é de esquerda ou de direita? A sociologia é uma ciência, né? Então ela não é de esquerda nem de direita, né? E aqui eu não preciso me alongar nisso, né? Entendi. Mas é perfeito. Mas eu entendo também, te conheço há muito tempo, que esse tema... Eu gosto de provocar também. Essa ideia é muito recorrente nas suas falas. Eu tenho o seguinte entendimento, assim, o tema é político. Este tema é um tema político, né? A gente pode querer, eu vou usar... esterilizar, né, determinada discussão e dizer que ela não é marcada por outros aspectos é um engano nosso. E também tentar estabelecer que nós, né, nós podemos ter posições políticas e a comunidade não possa ter, e ela não vá sofrer influência deste ou daquele aspecto, é uma ingenuidade da nossa parte. Então, eu entendo que sim, esse debate é marcado por visões políticas. Muitas vezes o que eu sou formado na área e tenho notadamente uma ideia de que você é desta quando você é de esquerda e você é de direita porque você trabalha na área social. Mas, independente disso, na parte do processo de licenciamento, a gente tem que ter um olhar isento e um olhar construído, sempre que possível, e diante das nossas condições e formação, marcado por um viés científico, por isso nós falamos de método, alguma coisa aqui. Mas eu concordo com você que o debate também é marcado por aspectos políticos. E se não fosse dessa forma, talvez aí sim estas questões elas não ganhariam o espaço de debate que ele tem tido. E não acho que isso seja negativo, porque, e aí tomando outros aspectos muito relacionados com a ideia de comunidade, como um vetor sempre que recebe a determinadas ações e incapaz de pensar e retroagir e agir, né, em relação ao que está acontecendo. O que eu vejo é o seguinte, a ideia, eu acho que está por trás dessa sua fala aí, é que os processos de desenvolvimento eles são capitaneados por uma ideia de desenvolvimento capitalista e aí abrangidos por vertentes mais à direita. E uma ideia mais de que todo aquele desdobramento positivo que deve se rebater nas comunidades, independente de qual empreendimento, de qual área, ele sempre é marcado por uma discussão daqueles que estão no campo de esquerda. Eu não acho que isso seja não deveria ruim. ser um problema. Mesmo porque o Brasil, direita e esquerda, não existe no Brasil, né? As perversões, uma direita que deveria ser conservadora, a gente não sabe bem em que aspecto. O que é o conservadorismo, né, nesse caso? Por exemplo, ser conservador também não é respeitar as populações e comunidades, ou saber... Eu me lembro, eu estava olhando aqui, eu até te peço desculpa no celular, mas era para tentar encontrar um nome que me foge agora, uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande, que era um líder de engajamento social pela FETAENG. Como é que era o nome dele? Meu Deus! E eu trabalhava na SEMAD naquele período e acabou mesmo quando eu voltei para a advocacia empresarial, ele tinha um respeito muito grande por mim e eu admirava muito a capacidade, a eloquência, a capacidade de articulação verbal e de sempre muito duro no pensamento dele, mas afável no que ele chamava de um processo de construção de consenso. Né? Eu achava bacana, isso nunca... E essa pessoa, e peço perdão por tê-la, o nome dela esquecido agora, uma falha de memória, a idade, né? Enfim, e aí eu fiquei imaginando se o componente político desse debate não tem a ver com essa construção de consenso, porque a política é isso, né? Também virou lugar comum dizer política como ciência ou como processo social de política partidária, né? Que a perversão vem na partidária. Mas tem essa ideia, né, cara? Esse é um processo em que as pessoas deveriam focar. Sou de direita porque eu sou da empresa, sou de esquerda porque eu lido com comunidade, mas realmente de terem uma capacidade de construir consenso, que é o que precisa para viabilizar um convívio que tende a ser complicado mesmo. Né? A gente às vezes esquece que se fosse o meu condomínio, o meu condomíniozinho aqui do Belvedere, de Nova Lima,
você precisa construir um consenso com uma mineradora que está próxima. Eu vi o pessoal recente fazendo posts aí, pessoal do Alphaville, né? Normalmente é assim, né? Nessas horas quem reclama é quem é mais privilegiado. E, aliás, é um tema crítico esse, né? Porque normalmente são os mais abastados que se apropriam do território e do espaço comum. Né? Então, assim, nas favelas, as pessoas ficam com o que sobra, nós não. Né? Nós temos, e a gente às vezes nem acontece na APA Sul, né? O desenvolvimento imobiliário é muito posterior à mineração e ele chega, eu não quero você aí, né? É você o problema, não eu. Quem diz que a cidade ou esse modelo de urbanização é correto? Mas enfim, é político nesse sentido, de construção de consenso social? Bom, é uma vertente da questão política. Eu gostei da sua fala aí no final, porque deu uma reflexão sobre uma consciência de apropriação do espaço, e não só do espaço, né, dos benefícios em que se tem. Eu tenho direito de morar perto da vegetação, no ambiente. Né? E o outro não tem. Quer dizer, o condomínio que vem depois, ao lado, eu denuncio. Eu conheci uma pessoa que plantava ipê amarelo no terreno do vizinho que estava sem edificação para que ele depois não pudesse cortar. Então ele saía espalhando semente lá de ipê. Então é isso, eu me aproprio da natureza o que ela me proporciona. O resto não é problema meu. Mas eu estava entendendo o aspecto do debate político num sentido mais amplo, porque quando você fala de consenso, o consenso tem a ideia de que as partes cedem. Sim. No sentido de obter um caminho que seja minimamente comum e aceitável pelos envolvidos. Neste debate, uma coisa que talvez seja a maior aflição num debate desse tipo é aquilo que se tem que dar em troca para obter esse processo de consenso. E você trouxe uma fala... Você acha que isso é legítimo? Por exemplo... A legitimidade disso, eu acho que ela envolve muitos aspectos, né? A legitimidade disso, se você estabelece, né, numa relação de uma comunidade já estruturada, com seu território definido, pode ser quilombola, porque isso no Brasil só tem quilombola e os indígenas. Todas as outras categorias de comunidades tradicionais não têm procedimento, é uma loucura também, né? Não são comunidades típicas, mas tem o raizeiro, o ceboleiro, mas não tem um processo. E essa questão geraizeiro. São 20 e tantas categorias só na legislação federal. Mas, assim, é legítimo também que essas comunidades não estabeleçam um processo de negociação para a inserção de um empreendimento? Porque essa é uma pergunta que se faz. Muito desse engajamento contrário à ideia de desenvolvimento de um empreendimento vem de uma ideia de manutenção dessa condição de vida. Você citou aí um condomínio que esteja estabelecido. Qual que é a diferença desse condomínio e um modo de vida urbanizado, que isso é um modo urbanizado e organizado, e que tem um contato com a natureza priorizado através de uma organização, né? E uma comunidade que tem isso no seu modo de vida ao longo de décadas. Mas a troca financeira, por exemplo... Mas nem sempre a troca é estabelecida. É isso que eu quero. Mas isso não desnatura. Porque nós falávamos de um determinado empreendedor no Pará, onde tem essa questão, que é Flona, e dentro de Flona áreas ocupadas por comunidades quilombolas. A negociação... É o contrário. Eu então vou te dizer que é o contrário. Porque esta Flona exemplificada, ela tem 40 anos. Perfeito. Essa população está ali há muito mais tempo. Perfeito. Ela ocupa ali há décadas antes da existência da Flona. Esse exemplo é muito bom. E a Flona ela é estabelecida como de uso sustentável. E ela estabelece 2 usos: o minerário e o madeireiro. Lá também acho que tem uma estação ecológica, né? Não sei. E agora, os usos tradicionais dessa comunidade, eles não foram tratados na constituição desta unidade de conservação. Posteriormente à criação da unidade de conservação, há um processo de criação
do território das comunidades quilombolas, que se sobrepõe ao território da unidade de conservação. Então, há essa sobreposição. É o contrário, né? É invertido. E aí é muito interessante o que você está falando. Qual que é o processo? O que é legítimo negociar, até do ponto de vista financeiro? Madeira. E por que não se admite que esses usos históricos necessários à produção da sua vida social, econômica, não podem ser admitidos. E este é um ponto fundamental. Isso vale tanto para esses territórios já demarcados claramente, com processos definidos, nesse caso, né, nós estamos falando de comunidade tradicional no INCRA, ou de outros que ainda não tenham esses territórios demarcados, mas que a sua experiência de vida, tanto individual quanto coletiva, já estabelecem as áreas de território onde elas fazem essa convivência. Este é um debate difícil de se estabelecer. Difícil. E é aí que a questão do consenso a ser construído não é algo simples, porque rotineiramente o que se tem é a chegada de um novo empreendimento em um território que pode já estar estabelecido e ocupado e usos históricos já definidos. Então, esse debate nunca será fácil. Não é fácil nos Estados Unidos com relação ao exercício, à exploração de atividade econômica por povos originários indígenas. Exatamente. Isso também nos aflige, né? E acho que a gente também tem uma visão de que é o seguinte: se você é comunidade indígena, você tem que exibir e ostentar os traços e adornos e cultura típica daquilo que a gente imagina ser a comunidade 200 anos atrás. O mesmo serve para os quilombolas, mas às vezes, este caso que a gente estava mencionando, não convém dizer que empreendedor por razão óbvia, nem para mim, nem para você, mas os valores que estão na mesa ou que são pleiteados, que talvez não se tenha resolvido ainda, mais por conta do INCRA do que pela própria vontade da empresa, mas são valores milionários, que envolve a madeira retirada, que não há como alcançar lá aquelas trincheiras de lavra a céu aberto sem remover a cobertura florestal. Não estou falando da região da Amazônia legal. Então, assim, a madeira, eu acho até razoável, quer dizer, uma madeira que se você ia vender ou dar outro tipo de destinação, como fazer desdobra, lenha para fornos, enfim, fica para a comunidade. Né? Lá eu não sei se está regularizada a questão territorial, possivelmente não, né? Se tem território já demarcado, tem? Sim. Aí o pessoal quer também, acho que uma fração, se não toda, a indenização, porque sendo uma flona é uma unidade de domínio público, ou deveria ser, normalmente assim, cria e não desapropria. Mas então, quer dizer, o pagamento indenizatório que o empreendedor tem que pagar pelo uso da madeira, que é da União, administrada pelo ICMBio, e também, esse é um pleito que eu já tive a oportunidade de analisar, o pessoal pleiteia a participação no resultado da lavra, sendo que não são donos do solo. Aí, como se fosse o superficiário. Agora tem essa história que a AGU, esse foi um trabalho que eu fiz, nós citamos aqui o Langoni, né, que me proporcionou. Langoni é um profundo conhecedor disso. Os pareceres da AGU e desenvolveram essa ideia de manter a ocupação, mesmo em unidade de proteção integral, como estação ecológica, parques, através dos contratos de concessão do direito real de uso, né? Em que aqui você teria que haver uma ponderação de interesses, quer dizer, tem o interesse da proteção ambiental, mas não deve ser excludente ao assentamento e permanência dessas comunidades. Mas não sei, é um tema, para mim, desconfortável e difícil. Quer dizer, a tendência que eu percebo, mas aí eu carrego o preconceito, não escondo, né? Tipo assim, você devia ser um laboratório, né, de comunidade tipicamente tradicional, e vocês estão querendo muito, então isso desnatura a própria tradicionalidade, subverte os processos sociais, porque, por exemplo, a titulação quilombola é coletiva, não é individual, não é o seu lote, a sua casa, né? E quando muito dinheiro está envolvido, eu não sei se isso desequilibra esse fator de conservação de hábitos, tradições, forma de desenvolvimento econômico da comunidade em troca do dinheiro que isso proporciona. São valores estratosféricos. Mas é um preconceito que eu tenho e que eu acho que eu devo superar.
Eu comecei aqui fazendo o discurso da empreendedor que não sabe dialogar e respeitar, né? Não estou falando respeito, oh, vocês são quilombolas, vocês são... Não, estou falando respeito de convívio, convívio social. Né? Vai se ferrar, vai sempre ficar aí pelas tabelas reclamando, comunidade. Mas eu confesso que eu também tenho muita dificuldade com o tema. Eu acho que a dificuldade é de todo mundo, né, Ricardo? Assim. Mas você tocou em pontos. Eu me recordei de um texto, eu não sei, que é um texto, O Índio Hiperreal. Porque o que você está falando é de uma questão assim, que beira. O bom selvagem. É uma ideia, construção. Agora. Iracema, Lábios de Mel. Exatamente. E nós estamos falando de coisas que tem que ter uma concretude. Né? A cultura não é algo estanque. Eu me lembro também, né, nas leituras que eu fiz de formação sobre antropologia. Então, assim, eu não me lembro qual livro, mas no final do livro mostrava um típico europeu com um cachimbo que veio da China, com não sei o que veio de não sei onde, e ele era o protótipo da ideia daquilo que é um europeu típico, né? E isso vale tanto para o indivíduo, né, que nós estamos chamando de tradicional, e aí tradicional, voltando à ideia de que são aqueles povos que, né, após o processo de colonização foram se constituindo com uma cultura singular e que se reconhecem enquanto tal, enquanto o indígena é o originário, né, que estavam aqui antes desse processo. Mas a gente tem essa construção no imaginário de que essas culturas elas se estabelecem e não tem um processo de transformação. Mas a transformação precisa incorporar elementos... Eu já tive essa discussão. Mas quem pode determinar quais elementos podem ou não podem ser incorporados? Uma boa questão. Senão você tem aquela coisa, indígena de iPhone e picape. Não pode ter. Aí não pode ter. E por isso vale a nossa conversa inicial até sobre a própria OIT 169. A valorização da cultura e da expressão desses povos a partir de sua própria perspectiva tem que admitir que determinados valores, determinados processos possam se engajar como parte dessas culturas. Senão, como que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir a eles uma condição de vida que nunca vai poder se transformar. E essa é uma parte do diálogo que tem que ser feita. Quando você fala, tem valores estratosféricos, aí nós estamos falando de recursos financeiros que vão adentrar num território que necessariamente não aconteceria se a própria modo de vida econômico fosse o mesmo. Mas se aquilo está ocorrendo e sendo eles parte do território em transformação, eu entendo que a legitimidade está posta aí, né? E o consenso está nessa construção de discutir. Admitir que eles não podem ter acesso a isso é que me parece equivocado. Entendi. E esse mesmo equívoco vale para a questão da consulta. Essa consulta tem que ser feita em qual momento e em qual forma, se não tem um procedimento estabelecido, por que o diálogo com a comunidade não pode ser feito para entender se e como essa consulta deve ocorrer? Esta abertura, como ela não pode ser dada à empresa, porque lá também está falando que é uma questão do governo, então a gente entende como Estado, ela tem que estar, pelo menos, designada pelos órgãos que são competentes para tratar dessas comunidades. Então, a gente vai no mesmo caminho de empoderar essas comunidades no sentido desse diálogo que é necessário. E tem outras coisas que estão acontecendo, né? Nós vivemos cada vez mais um processo de ocupação de espaços, né? Territórios que não eram de domínio de desenvolvimento econômico. Então, o Brasil... Por exemplo, né? O Brasil agronegócio? Agronegócio, a gente tem as minerações em áreas cada vez mais abrangentes, as suas estruturas são cada vez mais relacionadas com áreas que não ocupavam antes. Veja as situações que nós tivemos com as questões de barragens aqui em Minas Gerais, que repercutiram no Brasil inteiro, trouxeram necessidades tanto de discussões, né, e novas legislações sobre o tema. Enfrentar essas questões é um dever de todos nós que estamos discutindo esse tipo de tema. E entendo perfeitamente que essas posições têm que ter uma visão política, mas essas visões políticas elas não podem impedir o diálogo. Eu acho que essa que é a questão do consenso que é buscado. Pois é. Eu me lembrei agora,
da época que fizeram lá um estudo de impacto incremental. Foi uma história interessantíssima. Era o EIA da usina Jaimorés, né, na região leste de Minas Gerais, Rio Doce, né? E lá você tem interface com a etnia Krenak. E eu me lembro de um ponto, depois foi feita uma complementação do EIA com o desenvolvimento de sociólogos e antropólogos, mas eu me lembrei agora aqui porque o ser humano é um ser que se alimenta de comida real para se nutrir e se alimenta de símbolos. Sem né? dúvida, sem dúvida. A linguagem tem símbolos, né? E por isso que ela é rica a ponto de comportar interpretações conforme o contexto semântico. Mas o ser humano se alimenta de símbolos. Você sai para jantar com a sua esposa, falar, não, eu tô morrendo de fome, vamos lá e blá, 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 blá. E você pode sair para jantar, né, para comemorar não sei quantos anos de casamento, você quer proporcionar um restaurante legal, enfim, isso é um símbolo, não é a comida, né? É a simbologia em torno do alimento. É um fenômeno cultural e de adequação linguística. Mas aí eu me lembro ter lido que os Krenak tinham um ritual em que eles acreditavam em uma série associando eventos da natureza ou crenças dos antepassados, que estava ligado ao consumo do cascudo, que parece que... E a simbologia é que o cascudo vem da região mais litorânea e chega até o território. Mas era muito difícil, porque as pessoas falam assim, bom, pai das pessoas dizem, cascudo. E, por outro lado, nós vivemos uma sociedade, mas isso não é o problema das comunidades, sejam tradicionais ou outras comunidades, né? Que é uma sociedade que está se superficializando com a estética, a imagem. Você vai falar, mas foi diferente no passado? No passado as pessoas... Era diferente, porque eu, para ver as fotos do casamento da minha mãe, pegava um negocinho, você lembra disso? Que a gente olhava assim, o negativo e tal. Hoje tem Instagram, né? E a questão da superficialidade da vida, o que há de mais, que exalta mais o conteúdo material, acesso a coisas, e você vê a vida romântica de todo mundo no Instagram, né? De bons jantares, uma taça sendo aí levantada. Então, eu não sei. Agora, você também me convenceu, quer dizer, mas quem disse que comunidade tradicional não pode ter acesso a isso? Por que como um indígena típico, um quilombola, nucleado que seja, não pode ter um Instagram? Por que não? Né? Mas aí eu acho que essa conversa está sendo interessante para mim, porque eu também carrego esses preconceitos. Né? Outra coisa que eu não entendo, Charles, é essa história de criar uma espécie de, literalmente, licença social. Porque, ok, no último podcast a gente falou sobre isso, licença social para operar, não é uma licença formal típica, é um processo de legitimação social. Mas, na prática, a legislação, você falou da portaria interministerial 60/2015, falou da Lei Geral do Licenciamento no tocante às autoridades envolvidas, foi desenvolvendo um procedimento autorizativo social. Só que as consultas não são vinculatórias. Então, assim, a gente tem... Se fosse consultivo, né? Se tivesse uma questão consulta... Você não há uma ideia de que se concede à comunidade o direito de se opor. Exatamente. De forma, não no barulho. Exato. Né? Vamos faixa. Exatamente. Não, eu não quero. Eu não quero esse empreendimento nesse território. E não é assim. Não é assim. Especialmente se for um empreendimento de interesse público. Sim, mineração de energia. E aí você já bate aqui, ó, tem uma outra vertente. Perfeito. Outros tipos de empreendimento tem opção locacional, muitos deles têm, né? Mineração e energia não aí tem. Você teria algum nível de debate sobre não quero aqui, pode arredar, enfim. Agora, eu fico me questionando também
por que isso tudo não é carreado apenas ao papel do órgão ambiental? Por que precisa ter um estudo de componente quilombola dissociado do EIA-RIMA? Por que quem analisa o impacto sobre quilombola ou etnias tem que ser uma FUNAI ou tem que ser o INCRA? E não se preserva a unidade de licenciamento ambiental. Mas aí fala assim, não, mas porque eles que são especializados no tema, o órgão ambiental não pode ser, a temática social tem que ter um social inserido no licenciamento, um social inserido em comunidades, e pior, é não vinculatório. O órgão ambiental pode dizer assim, bacana, INCRA, entendi. Você está sugerindo um tanto de medidas aí para ser condicionante da licença no extrair do PBA aqui, mas eu não vou acolher, não sou obrigado. Especialmente na nova legislação. Que deixa isso claríssimo, né? Uhum. Não é vinculatório do papel do órgão licenciador. Uhum. Então essa história toda vai se tornando um ninho de pássaro, né? Você falou várias coisas aí interessantes, né? Você voltou no tempo aí até a Imorés, né? Do peixe, seu simbolismo, mas porque a hidrelétrica tem uma questão muito específica, né? Ela interrompe o fluxo de migratório do peixe, então né? Ela tem uma questão ambiental, e no caso da questão ambiental ele tem atrelada a ela uma questão cultural, simbólica e cultural. Né? Isso está expresso na cultura do povo, né? Eu acho que isso foi captado nesse processo. Nós que somos fora desse circuito comum, temos as nossas questões simbólicas, religiosas, sem dúvida. Que a deles a gente menospreza, né? E cascudo, hein? Olha só, nós temos as mesmas, e quando a gente elabora um estudo ambiental, esses aspectos simbólicos, eles estão postos também. Então, imagine que um empreendimento qualquer e vai atravessar uma estrada que você tem uma romaria. Você tem que preservar esse processo. Então, esses aspectos simbólicos... da estrada real. Estrada real. Então, esses aspectos simbólicos, eles não são atinentes ou exclusivos de comunidades tradicionais ou povos indígenas. Mas você tocou em outras questões aí que são importantes, mas... Você fez, na verdade, provocações, né? Nem sei, o horário está nós já estamos... Eu estou preocupado também com a sua agenda. Mas é que você acaba fazendo provocações sobre outros temas. Você tocou aí na questão da licença social, né? Para operar. Que está sendo banalizado esse título. Eu não tive oportunidade de ver o podcast que vocês produziram sobre o tema. Eu já me interessei sobre a questão, porque... Eu não encontro, aí eu não estou falando a questão normativa, porque não existe, normatização, mas a questão das origens. Da mesma forma que quando eu me interesso sobre a questão da consulta livre, prévia informada, eu vou buscar questões de origem porque eu tenho que sustentar essa discussão. Eu não encontrei uma fundamentação histórica que pudesse validar essa licença social para operar, assim, de uma forma mais substancial. Li alguns textos de empresas australianas, muito relacionados com a questão aborígenas e que tem toda a semelhança. First Nations, né? Exatamente. Mas, assim, o fato é que a minha visão é que a relação com a comunidade, qualquer que seja, urbana, mesmo, a gente tem problemas, né, recentes com a questão de licenciamento de rodovias por comunidades quilombolas. Então, essa questão da licença para operar nada mais da nossa relação com o outro, nossa, né, com o empreendedor com o outro. Não existe uma tratativa que eu te dou uma licença de 5 anos, como você tem no licenciamento ambiental. E essas construções são contínuas. A minha visão é que, para estudos bem estabelecidos ambientais, em que o nexo causal, o impacto e as medidas são condizentes, você tem uma forte possibilidade de reduzir os estresses sociais que acontecem. Muitas vezes, por melhor que sejam, né, conduzidos os diagnósticos, nem sempre o desenvolvimento de todas as medidas, porque tem uma questão que muitas vezes ocorre, que a própria implantação e operação pode revelar outras facetas de impacto, elas precisam estar constantemente em discussão. Então, a ideia de licença social, para mim, nada mais é do que o esforço constante de minimizar efeitos para além das suas áreas de implantação e operação.
E, como eu disse antes, em alguns casos, as empresas hoje elas estão mais mobilizadas e com setores específicos para fazer frente a esses questionamentos. Mas não é uma tarefa simples e qualquer erro, né? Assim, eu não vou usar o termo erro, e qualquer alteração, mesmo que não é intencional, porque o empreendedor não vai fazer né, algo intencional que prejudique a sua vizinhança, isso revela-se como uma piora dessa relação. Uma reunião de condomínio chique aqui no Belvedere termina em soco, pancadaria, porque às vezes eu vou continuar, acabou. Gera essas percepções, desconfianças entre partes, né? Então, assim, não me convence a ideia de licença social para operar. O que me convence é essa relação constante com todo o seu entorno, tendo em vista que qualquer alteração do seu modo de operar, qualquer alteração que você não controle, vai ter rebatimento naqueles que você tem que dialogar. Que no Brasil, considerando o abismo social, acaba também se tornando uma relação simbiótica de dependência, né? Porque todo dia alguém também bate na sua porta, agora vai fazer a festa, não sei o quê, isso não termina nunca. E tem isso, né? Invasão aqui da Vitória Minas, dá uns picos de combinação entre necessidade e tensão entre as partes. A invasão, esse processo é histórico, é de longa data, né? Eu invado, interrompo o fluxo de tráfego ferroviário, os custos são inimagináveis, a casa de centenas de milhões de dia. Então, é muito complicado. Nossa senhora, agora você tirou um negócio que eu ia falar aqui. Bom, Minas Gerais, lembrei, de certa forma, tangenciou esse tema, claro que não sob esse epíteto, licença social para operar, que isso é uma lei que veio da Assembleia, Lei 12.812, acho que 98, que criou o Conselho Estadual de Assistência Social e regulamentou um dispositivo da Constituição sobre empreendimentos utilizadores de recursos hídricos, mas com interface social. Então, é curioso, o governador, à época, Eduardo Azeredo, vetou e o veto foi derrubado. E eu era da FEAN nessa época, final da década de 90, né? E a nossa recomendação para a Casa Civil era vetar, porque isso criaria uma condicionalidade prévia ao licenciamento, quer dizer, seria a aprovação do CEAS, Conselho Estadual de Assistência Social, em relação ao Plano de Assistência Social, né, o PAS, PAS barragem, né? E empreendimento hidrelétrico é utilizador óbvio, intensivo de recursos hídricos, né? E se discutia nessa época se o PAS barragem também se aplicava à mineração, que tem barragem. Aí a FEAN, na época, a assessoria jurídica, dizia, não tem, isso foi feito para hidrelétrica, não dizia isso, mas a aprovação do CEAS ao plano e a comprovação da implementação do plano eram requisitos para a LP e para a LO. Sem dúvida. É uma espécie de uma licença social, né? Tomado como premissa que o CEAS é um garantidor dos interesses hoje é vinculado a SEDESE, e se não está, estou longe do microfone, se não está funcionando bem, será mais porque Minas Gerais expulsou os investidores do setor elétrico, seja porque não tem mais grandes aproveitamentos, seja porque ficou muito difícil licenciar o empreendimento hidrelétrico no estado. Mas ainda tem o tema que nós discutimos, você participou, me ajudou lá no debate no escritório, no nosso como é que chama? O happy hour socioambiental, que é a legislação federal e estadual de atingidos barragem. Lá também tem uma espécie de uma validação de comitês e de aprovação, que em certa medida é obstativa ou viabilizadora do licenciamento. Então, eu acho que a legislação tende a chegar nisso mesmo, né? Eu acho que nós somos de uma geração que participou de mesmos processos, porque eu lembro de Candonga, Risoleta Neves, foi uma guerra no CEAS. E eu implantei na outra consultoria alguns PAS de hidrelétricas em Minas Gerais, né? E era muito interessante que é exatamente isso, assim, os temas mais aflitivos, né, para um processo de implantação de hidrelétricas é aquele momento que você retira a população e precisa acompanhar esse processo.
o que era a ideia do PAS? Ele era ter um advogado financiado pelo empreendedor, uma psicóloga e um assistente social. Isso era colocado junto à população para fazer o atendimento de forma isenta desta população que estaria em debate sobre um processo de negociação de terras, com a implementação, né, tanto da infraestrutura quanto do reservatório. Então, isso é um espaço que dilui dissensos, dilui dificuldades, é uma coisa positiva e, como você citou, tem aquilo já uma instância estabelecida. E no momento importante da operação, quando se precisava estabelecer seguranças de risco e tal, e para além disso, que era muito interessante, essas outras questões que você citou, muitas vezes a população carente vai bater a porta do empreendedor, vai solicitar a abertura de um acesso, porque a prefeitura não faz, vai pedir para que jogue o cascalho em determinados locais, e você tinha um espaço de diálogo, de apropriação dessas demandas. Entrando no tema que você estabeleceu aqui também sobre a política de barragens, ela é mais rígida, né, atualmente, mas ela tem algumas questões que me parecem importantes, porque empreendedores, né, que tiveram que estabelecer as suas barragens em momentos posteriores, né, já tinham a barragem ou fazer, né, a manutenção ou um licenciamento para aumento, né, de área, elas tiveram que lidar com a questão que se estabeleceu, né, de uma diferença de um olhar sobre aqueles que ficam na área de jusante de barragem, né, ali abrindo-se um novo processo de negociação. E, mais uma vez, alguns espaços de diálogo tiveram que ser estabelecidos, e aí de forma, muitas vezes, voluntária pelos empreendedores, no sentido de que esses fóruns de discussão eles tornavam possível, então, criar canais de diálogo mais diretos. Se isso solucionou 100% ou não podemos estabelecer, mas que eles permitem um diálogo mais simples e mais direto, não há dúvida. Tem sido, já que a gente falou de construção, né, um processo de aprendizado para os dois lados, né? E a história é dialética, né? Não adianta imaginar que você vai ter um tanto de gente te aplaudindo, venha, parabéns, é dialética mesmo, toda a história é dialética. Sem dúvida. Charles, eu fico sempre te cutucando com essas brincadeiras políticas, né? Mas acho que é um pouco da minha essência, mas meu filho, que tem 18 anos, mas é um leitor voraz de filosofia, sociologia, ele fala que eu sou uma pessoa contraditória e que, no fundo, eu sou de esquerda. Eu concordo. Já te falei isso. Eu tenho um blogzinho diário, né, que eu alimento com 3, 4, eu faço via Canvas, né, e às vezes um pouco mais extenso, tal, de pensamentos e reflexões, porque nós estamos num mundo, num momento que você tem que pensar 2 vezes antes de falar determinadas coisas. Mas o que eu coloquei lá é o seguinte: por que eu me considero soviético e capitalista? Porque soviético eu te falava antes daqui, né? Eu sempre desenvolvi um medo e um fascínio pela União Soviética, pela tecnologia soviética, pelo poder da União Soviética, pela história do povo russo, né? Enfim, tudo aquilo era a grande Rússia, o Império Russo. Mas, por outro lado, acho que todo mundo é de esquerda uma fase na vida, né? Mas, por outro lado, esse fascínio resiste à minha fase de direita conservadora, capitalista, né? Mas eu faço esse registro porque, enfim, quem nos vê brincando, às vezes, fora desse contexto, quando a gente viaja junto, né? Eu gosto de ficar alfinetando, mas hoje, te falando de coração, quer dizer, essa reflexão, por que as comunidades têm que viver num arquétipo de 200 anos, ou que a gente via, por que as comunidades não podem ter acesso ao telefone celular? Eu acho que isso é um preconceito que me pegou de calça curta aqui dentro do meu próprio discurso. Tem que saber dialogar e construir consenso comunitário. Por outro lado, você quer construir consenso dessa forma? Você não tem iPhone não, meu amigo. Você tem Instagram, índico Instagram. Acho que é uma contradição e um aprendizado, né? Pela própria contradição no meu discurso. Cara, assim, mais uma vez, você é das pessoas que passou mais recentemente a frequentar aquilo que eu chamo da minha paisagem afetiva aí, né?
como amigo, aprendo muito, sempre te convido, eu sei que nem sempre você pode, ou está em audiência pública, ou está em campo, para me socorrer nos eventos do escritório, né? Mas isso é manifestação, mais do que amizade, é de admiração pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento de ciências sociais, dos problemas, né? Que esse processo histórico de construção da identidade do brasileiro, né? Do que é o Brasil, que eu acho que você conhece com maestria. Então, eu assim, queria te agradecer enormemente. Mais uma vez, né, não falo isso porque estou aqui na condição de entrevistador, eu aprendi com esse nosso... Acho que nós nunca tivemos essa oportunidade de fazer essa discussão. Não é? A gente sempre, pela minha provocação, é mais discutindo resultado do processo político partidário, né? Mas foi muito bacana, viu? Gostei demais. Tenho certeza que as pessoas que nos ouvem, né, tanto no Instagram, Tertulianos, quanto no canal do YouTube, né, o Direito do Ambiente e Ambiente do Direito, a ideia do ambiente do direito é para discutir coisas que vão além do ambiente, né? Então, eu acho que, enfim, tenho certeza que vai ser dos vídeos, dos cuts e dos vídeos editados aí mais vistos na história aí dessas mídias. Então, meu amigo, obrigado. Desculpa ter te arrastado para cá e comprometido sua agenda, que eu sei que é apertado. Muito obrigado, Charles. Ricardo, eu que agradeço as palavras do início, essa aqui do final. Sabe que eu tenho admiração pelo seu trabalho, acho ser um intelectual acima de tudo. E as posições políticas são construídas, né, a partir de visões de mundo, né, e da nossa história. E eu tô com medo de colocar meu filho, que é um intelectual, um menino de 18 anos, que lê filosofia, eu tenho que ir em contato contigo, porque ele tá na fase dele. Vai escolher o curso errado, né? Olha, agora me deu essa ideia, que ele o mundo de hoje é a pior fase da história para escolher uma profissão. Qual profissão vai sobreviver? Meu filho, Antônio, ele sempre nos assiste. E tá aí uma coisa, cara, levar ele na Ampla e conversar um pouco contigo, poder conversar, porque assim, a tendência é que as pessoas, os pais, o irmão que formou em Direito, né, quer ser um advogado típico de gravatinha e tal, e fica assim, você tá com essas ideias tortas, né, e ele, no fundo ele queria estudar filosofia, letras, eu falei, cara, você tem que ser pragmático, mas eu vou trazer para conversar contigo, sério mesmo, então excelente ideia. Vamos Tenho medo que dou medo. Ele pode sair de lá pensando o contrário também. Pode não vou nessa, não. Mas, enfim, foi uma ótima conversa, eu agradeço demais, fico à disposição para a gente ir em outras conversas que não aqui, a gente poder... Então vamos fazer, fizemos há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, um evento aqui, lá no auditório aqui embaixo, sobre minerais críticos, terras raras e a questão energética. Né? O Augusto, do SINGTD, da FIENG, falou sobre energia, tivemos aqui o diretor do Instituto Nacional de Terras Raras. Foi um debate muito rico. E vamos fazer no segundo semestre. Talvez a questão social nos inspire aqui. Eu acho que esse tema, até sob o aspecto mais prosaico, profissional, vai tomar um espaço muito grande nas agendas políticas. Quem atua e é consultor junto ao IFAM, a INCRA e FUNAI, né? Em Minas Gerais, esse papel que está consolidado com a revogação do decreto, mas com orientações internas, junto à CEDES. Quer dizer, um governo que virá terá que dar um espaço e uma importância à participação da CEDES, conduzindo os processos de consulta. Sem dúvida. Né? É isso, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bacana demais.